Olá! Era uma vez Demétrio, um sujeito que tinha uma deficiência que o incapacitava relativamente para os atos da vida civil. Por esta razão, Samantha, sua sobrinha, ajuizou uma ação de interdição, tornando-se curadora de Demétrio. Ao passar dos anos, Demétrio se apaixonou por Moema, decidindo com ela se casar. Ao informar suas pretensões a Samantha, Demétrio recebeu como resposta que não poderia se casar com Moema porque era incapaz e não tinha autorização de sua curadora. Desolado, Demétrio procura você, um advogado ou advogada atuante na área, para que lhe oriente sobre a possibilidade ou não de se casar com Moema sem autorização da sua curadora. E aí, você saberia orientar Demétrio nessa questão? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar um like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é a incapacidade civil no Código Civil e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015. Então, vamos ao tema? Os incapazes sempre foram tratados nos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002. A redação original do Código determinava, no artigo 3º, que os absolutamente incapazes eram os menores de 16 anos, denominados menores impúberes, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Já o artigo 4º do Código Civil, também em sua redação original, determinava que os relativamente incapazes eram os maiores de 16 anos, e menores de 18 anos, os denominados menores púberes, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Em 6 de julho de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.146 de 2015, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, em seu artigo 114, alterou substancialmente os dispositivos do Código Civil, revogando todos os incisos do artigo 3º e alterando os incisos 2 e 3 do artigo 4º, ficando a redação atual desta forma. Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Com a alteração, o artigo 4º do Código Civil passou a ter a seguinte redação: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Com as mudanças trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Mas qual o objetivo desta mudança? O objetivo do Estatuto foi a plena inclusão da pessoa com algum tipo de deficiência,
tutelando a sua dignidade humana. Nesse contexto, todas as pessoas com deficiência passam, em regra, a ser plenamente capazes. Eventualmente, podem ser tidas como relativamente incapazes em algum enquadramento do artigo 4º do Código Civil atual. Merece ainda destaque o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. O artigo 84 do referido Estatuto, em prol da inclusão com dignidade e liberdade, estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Eventualmente, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Além disso, o mesmo artigo refere que é facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Mas o que é tomada de decisão apoiada? Tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos ou que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer a sua capacidade, conforme determina o artigo 1783-A do Código Civil. Lembrando que faremos um vídeo tratando desse processo. Seguindo o nosso tema, quando a pessoa com deficiência necessitar de curatela, esta afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme o artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme o já referido artigo 6º da Lei 13.146 de 2015. Assim, podem existir limitações para os atos patrimoniais e não para os atos existenciais, que visam a promoção da pessoa humana. Além disso, a curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os direitos do curatelado. Deste modo, para que exista a curatela, é necessária uma ação judicial específica com enquadramento em uma das hipóteses do atual artigo 4º do Código Civil de 2002. E como o incapaz poderá atuar nos atos da vida civil? Os absolutamente incapazes devem ser representados, ou seja, atuar por meio de um representante, sob pena de nulidade absoluta do ato praticado. Quanto aos relativamente incapazes, estes devem ser assistidos, sob pena de anulabilidade do negócio. Lembrando que falaremos mais detalhadamente sobre representação e assistência quando tratarmos especificamente dos institutos da tutela e da curatela. E é relevante ainda mencionar que, em relação às formas de suprir a incapacidade, tem-se o instituto da tutela aos menores incapazes
e a curatela aos maiores incapazes. Por fim, é interessante trazer aqui uma questão muito debatida na doutrina, que é a seguinte: imagine um negócio celebrado com um incapaz antes do processo de interdição. Vindo a sentença de incapacidade posterior, o referido negócio pode ser tido como nulo ou anulável? A resposta não é pacífica, mas comungamos do entendimento do professor Flávio Tartucci, que ensina que a melhor solução era aquela que prestigiava a boa-fé e a confiança entre as partes, tidos como preceitos de ordem pública, conforme enunciado número 363 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil. Assim, a boa-fé blindaria o adquirente que ignorava a situação do interdito, prevalecendo o negócio celebrado, se rígido for na substância e na forma. Destaca ainda o professor que, pelo sistema do Código Civil de 2002, a boa-fé deve ser tida como presumida, e não a má-fé. Entendido? Mas e aí? Você conseguiu solucionar o problema trazido por Demétrio no início do vídeo? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos no vídeo, a curatela afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial inegociável de Demétrio, não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Assim, se a vontade de Demétrio é se casar com Moema, a curadora não poderá impedir, porque o direito ao matrimônio é um direito existencial que não é alcançado pelos poderes da curatela. Interessante, não? Mas o que significa absolutamente e relativamente incapaz? Qual a diferença entre as duas formas de incapacidade? Isso você vai saber nos próximos vídeos sobre direito civil. Portanto, não perca! E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre a incapacidade civil no Código Civil e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre incapacidades. Quero agradecer muito a sua companhia e desejar muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo, que é muito importante para nós, e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!